Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos mais uma live da Agência Sindical. Hoje falando com Arthur Bueno de Camargo, que se encontra em Limeira. Ele preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Alimentação, CNT Afins. Tudo bem com você, Arthur? Como é que está de quarentena? Bem, obrigado, Franzinho. Sabe que eu estou trabalhando mais do que se realmente não tivesse em quarentena, viu? Você está trabalhando mais ou trabalhando menos do que antes? Ou igual? Não, estou trabalhando mais, cara, mesmo porque agora, além do meu trabalho profissional, tem as atividades domésticas, né? É. Lavar prato, passar pano no chão. Eu tô na mesma. Exatamente. Eu sou solidário ao seu drama, tá? Estou na mesma condição, tá? Arthur, você preside uma das maiores confederações de trabalhadores do Brasil e um dos poucos setores em que a economia brasileira cresce, porque está ligada ao agronegócio. E você, boa parte das empresas são grandes, quer dizer, muitas das empresas são grandes. Você tem Nestlé, você tem JBS, BRF, Marfrig, tem Sadia, tem essas empresas que são todas grandes e que disputam, claro, que o mercado interno e disputam muito o mercado externo, né? E também hoje, paralelamente a todas as guerras que desgraçadamente existem, como guerra pelo petróleo, por conquista de mercado, controle de recursos naturais, também tem a chamada guerra da proteína, né? Os americanos disputam cabeça a cabeça o controle do fornecimento de proteínas, que são absolutamente fundamentais para a saúde humana e para a defesa do organismo humano, embora você não coma carne. Então, eu queria saber de você algumas coisas básicas para aqueles que nos acompanham aqui. Quantos trabalhadores do setor de alimentação emprega no Brasil? Hoje nós temos diretamente empregado no Brasil, na nossa categoria de alimentação, 1.600.000 trabalhadores, Francisco. Lógico que esses são os empregos diretos, né? Indiretamente, você teria realmente mais 1.600.000 que envolveria realmente indiretamente, porque aí entraria aqueles trabalhadores que fazem o transporte tanto do animal para o frigorífico, que transporta depois de abatido a carne para abastecer os mercados, né? Enfim, você tem uma infinidade aí de trabalhadores indiretamente que hoje esse setor envolve. E assim, não é só no setor de frigorífico, isso ocorre também no setor de trigo, no setor de doces, conservas, bebidas, né? Você tem um processo na cadeia produtiva enorme, né? Perfeito. Aqui você falou em algo em torno de 3 milhões de trabalhadores, que é um número extraordinário. Agora, Arthur, você trabalha num banco, claro que, vamos falar da pandemia, né? Durante a pandemia você precisa de certos cuidados. Lavar as mãos com regularidade, evitar passar a mão no rosto, nos olhos, usar álcool gel, máscara, manter aquela distância que a OMS recomenda como a mais segura, etc. Isso é um ambiente bancário, que não lida com comida e não lida com produto perecível. Como é que é, como é que se faz para manter as condições de higiene, saúde e segurança em época de pandemia numa empresa que, por exemplo, processa carne? Tem aquele camarada ali na frente medindo a temperatura das pessoas? Álcool gel tem à vontade? Como é que é esse controle, como é que as empresas estão fazendo da parte delas, que depois vai entrar na parte do sindicato, esse controle? Então, Franzinho, essa pergunta que você faz é muito interessante, né? Porque você sabe que, principalmente, o setor de frigorífico, a produção dele requer um aglomerado de pessoas significativas.
Então, a primeira reivindicação que nós fizemos quando soubemos realmente da possibilidade de a pandemia chegar aqui no Brasil foi de que houvesse 50% de redução de número de trabalhadores dentro das fábricas, na produção principalmente. Tá. E que esse 50% fosse feito um sistema de turno de revezamento. Então, você trabalharia realmente com 50% num determinado turno, e aí, no dia seguinte, ou na semana seguinte, o outro turno faria esse trabalho. Então, você teria um número de trabalhadores descansando, trabalhando em melhores condições, mas com um número reduzido. Para isso, nós precisaríamos realmente também da interferência do governo, para que realmente fosse feito isso, até no sentido de poder estar mantendo esta atividade de grande importância para o abastecimento do mercado. Certo. E, conjuntamente a isso, nós fizemos, inclusive, uma solicitação para os governos de que houvesse a prioridade do abastecimento do mercado interno, Sim. que é o mais importante nesse momento, realmente, que nós estamos vivendo. Mas, infelizmente, Franzin, o governo, o único ministério que se posicionou ainda de uma forma muito vaga e tal, foi o Ministério da Saúde. Sim. Mas os demais ministérios não se pronunciaram. Bem, se os ministérios do governo, que são, digamos, os braços operacionais executivos da gestão, não se preocupa com o setor que emprega diretamente 1.600.000 trabalhadores, no total 3 milhões, um setor que garante a comida que você põe na mesa, seja queijo, toda a ordem de laticínios, leite, carne suína, carne bovina, agora quero crer que até a carne de peixe também passa por isso. Tá começando a ter criadores de peixe, etc. Isso começa a ter escala na economia brasileira. É um dos itens principais das divisas brasileiras da exportação. Imagine o tratamento que o governo dispensa a setores menos organizados da economia. Agora, Arthur, entre os sindicatos, federações e a confederação e as empresas, vocês chegaram a firmar algum protocolo, tipo uma NR emergencial, alguma coisa assim, ou isso é por acordo coletivo? Então, Franzin, nós encaminhamos para todas as empresas, principalmente dos grandes grupos de empresa, como, por exemplo, BRF, que junta Sadia, Perdigão, para a JBS, né, certo, que pega Friboi, para a Ambev, que pega aí uma variedade de marcas de bebidas, né? Para todas essas empresas, nós encaminhamos um ofício solicitando a abertura de uma negociação. E aí é importante dizer de que, inclusive, nós, num acordo que fizemos com a Confederação, com a CONTAC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Democrática, da CUT, nós fizemos um entendimento e esses encaminhamentos foram feitos em conjunto com as duas confederações, até para que não houvesse realmente nenhum tipo de desculpa, né, por parte das empresas de dizer, mas eu vou negociar com uma confederação e a outra não se faz presente. Claro, então, claro. juntos nessa batalha. E aí, a única empresa que abriu uma negociação foi a BRF, que representa Sadia, Perdigão, que representa aproximadamente 100 mil trabalhadores no nosso país, e isso diretamente, né? E essa BRF, nós começamos uma reunião, tivemos 8 rodadas de negociação e conseguimos fechar um acordo nacional. Evidentemente que isso preservando a autonomia do sindicato lá da sua base, poder fazer as suas negociações nas questões específicas. Nós firmamos um acordo nacional como uma diretriz
para a segurança, saúde, emprego e salário dos trabalhadores. Esse acordo, para nós, ele foi fundamental, porque ele não só garante todos esses trabalhadores em grau de risco, eles poderem realmente ficar na sua casa sem nenhum prejuízo do salário, dos benefícios, como também nós garantimos a formação de um comitê regional com a participação do sindicato para acompanhar se as empresas estão realmente aplicando as cláusulas desse nosso acordo coletivo de trabalho. Entendi. Então, tudo isso, Franzinho, foi feito de uma forma bastante discutida com profundidade. E agora nós iniciamos, inclusive hoje, nós tivemos a primeira reunião com o grupo do Três Corações, que é um grupo também importante aqui no Brasil, é um grande exportador, inclusive, de café, né, certo? E que nós estamos negociando com eles também um acordo coletivo de trabalho nacional. Entendi. Ô, Arthur, com as outras empresas citadas grandes, você vê perspectiva de acordo? Porque o que acontece? Tem uma preocupação. O governo federal ele força muito a barra para ver relaxamento social, né? Bom, num ambiente de trabalho, você não o caso frigorífico, você já me explicou que trabalha todo mundo pertinho assim, porque a cadeia de produção, enfim, até que vire produto final, requer bastante gente próxima. Mas numa empresa metalúrgica, numa empresa, digamos, assim, mais do setor produtivo, você consegue espaçamento entre as máquinas, espaçamento entre as pessoas. Qual é o problema? O problema não é a hora que o trabalhador está dentro da fábrica. Esse é um problema, mas não é o principal. O problema é como que ele chega no local de trabalho. Ele vai de ônibus, vai de metrô, vai de trem, vai de lotação, vai de carro próprio. Haverá aglomerações nos terminais e pontos de ônibus. Na hora da saída, você sabe, a gente se conheceu na época do Sindicato da Borracha, em Americana, fazia aquela fila para entrar na Goodyear, assim, 700 caras no turno, 800 no outro, tinha 2.000 e tantos empregados. Como é que você vê a possibilidade de evitar essa aglomeração do lado de fora da fábrica? Isso depende dos prefeitos, depende dos governadores, o sindicalismo pode ajudar nesse sentido? Como é que você vê isso? Então, presidente, esse é um dos pontos realmente muito debatido na mesa de negociação. O que nós realmente determinamos? De que a empresa assuma esse transporte. Não dá para você jogar para o transporte público nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. Então, um dos pontos que nós conseguimos colocar é de que a empresa faça o transporte. Aí sim ela garante, por exemplo, você tem dentro do ônibus, né, 2 poltronas, só vai ocupar uma poltrona em cada fileira. Aí você consegue o distanciamento. Você disse muito bem, não adianta você tomar todas as precauções internamente se nessa locomoção do trabalhador até a fábrica e da fábrica para sua casa não tiver algumas medidas protetoras, né? E aí isso é fundamental de que as empresas assumam esse transporte nesse momento, porque se deixar para a questão realmente do poder público, isso não vai ser possível tomar essas medidas de precaução, Franzinho. Arthur, os maiores de 60 anos, os que convivem com uma doença crônica, as gestantes e lactantes, estão liberadas. Vocês conseguiram essa liberação no setor ou tem gente acima de 60 anos trabalhando? O chamado grupo de risco. Não, no nosso acordo, todos com mais de 60 anos, aqueles que realmente tiver algum tipo de doença que entra no grau de risco, a mulher grávida, lactante, enfim, todas essas pessoas já foram afastadas, né, certo? Então, na BRF hoje, para você ter uma ideia, já tem mais de 30% de trabalhadores afastados nessas condições. Nossa! Porque realmente
Esse foi o primeiro ponto que nós realmente debatemos muito, para que esses trabalhadores não permanecessem realmente na sua atividade. E aí nós garantimos para esses trabalhadores o salário integral, os benefícios, né, o plano de saúde dele, enfim, conseguimos garantir todas as condições para que ele realmente pudesse se proteger, né? Nós entendemos que isso é fundamental. E um ponto importante de que todo dia que o trabalhador chega no trabalho, é realmente medido se ele está com febre, se ele tiver resfriado, ele volta realmente embora para casa para ficar resguardando e aí orientado e acompanhado, inclusive, pelos médicos da empresa. Fica monitorando para ver se a situação realmente melhora ou, se tiver uma piora, aí é realmente encaminhado para as devidas providências. Perfeito. Arthur, você vive em Limeira, uma cidade média do interior de São Paulo, é uma cidade grande. Limeira cresceu bastante, a cidade é uma potência econômica. Você observa, por exemplo, da parte da prefeitura, providências efetivas, ou tem muito engano que eu gosto? Olha, Franzi, eu vejo essa questão, primeiro assim, olha, se você me permite, Claro. desde o início, eu sempre defendi o seguinte: quando essa pandemia, realmente, nós sabíamos que ela ia chegar aqui no Brasil, né? Nós tínhamos já algumas experiências que estavam vivendo em outros países. Eu sempre debati de que tinha que criar um comitê nacional com representação da União, representação dos estados e representação dos municípios. Mas esse comitê, ele teria que ser exclusivamente por profissionais da área. Isso tinha que tirar da política. Não podia realmente ficar. E com autonomia de decisão esse comitê tinha que ter, para que houvesse realmente, desculpa aí, que houvesse realmente um entendimento e que fosse colocado de uma forma linear, porque não adianta, eu vejo com muita preocupação, hoje você falou da prefeitura, por exemplo, um determinado município toma uma decisão de flexibilizar, como se aquele município tivesse uma cerca cercando que ninguém entra de outro município. Quer dizer, isso não existe. Nós vivemos num mundo globalizado. Sim. Muito mais os municípios têm contato as pessoas de um município para o outro. Então, as decisões tinham que ser tomadas de forma realmente igual, linear. Não pode esse município, eu vou flexibilizar aqui. Ah, não, mas aqui eu tenho ainda vagas, então isso não existe. Mesmo porque tem um padrão, né, Arthur? Um padrão, exatamente. Exatamente, Franzinho. Porque o absurdo, eu vou dizer um absurdo aqui, certo? Que aconteceu aqui na minha cidade, em Limeira. Um vereador entrou com uma moção de encaminhamento para a prefeitura, dizendo de que a prefeitura de Limeira deveria impedir de que outros pacientes de outros locais utilizassem a assistência aqui sobre o coronavírus. Sim. Quer dizer, como é que pode? Quer dizer, o primeiro desconhecimento, o SUS é universal, é nacional, Sim. né, certo? Quer dizer, olha a que ponto nós chegamos, né, certo? Como se realmente isso primeiro um ato desumano, né? E segundo um ato de desconhecimento, né? Quer dizer, é um absurdo que você vê esse tipo de coisa. E aí eu vejo realmente prefeito querendo fazer média, sofre uma pressão aqui, outra ali, e aí realmente começa a ceder, e isso realmente acaba, de alguma forma, prejudicando o processo do combate ao vírus, né? Claro. Claro, a falta de um padrão nacional, de uma orientação centralizada,
transforma cada prefeito da cidade mais distante aí do território brasileiro numa autoridade na área da saúde. Aí ele sai matando vírus a cacetada, tem uns que mandam, que nem o presidente dos Estados Unidos manda tomar lá, como é que é? Detergente, e essas coisas. Não, Porque falta exatamente. Nós já temos esse controle no mundo. Esse controle, esse padrão, ele é dado por uma organização chamada OMS, Organização Mundial da Saúde, que ela é a ONU da área da saúde. Ela é a OIT da área da saúde, não é verdade? Então, se houvesse um respeito aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, primeiro, nós teríamos adotado as providências antes. Segundo, nós teríamos feito uma campanha de esclarecimento à população de que, ao contrário do que diz aquele elemento lá em Brasília, não é uma gripezinha, não é? E também, digamos, no âmbito que nós vivemos num país, mas nós moramos no município. Nos municípios, se adotasse medidas, padrões e colaborativas, porque, claro, o caminhão que sai de Iracemápolis vai passar por Limeira. Lógico. Né? O que vem pela Washington Luiz e sai ali vai entrar em Limeira. Como é que você vai... Tem que ter um processo de higienização, como se fez na China, a gente viu na Europa, os bombeiros com mangueira jogando um produto qualquer lá, nas cargas, né? Nos caminhões, na verdade, para pneu, etc., para evitar a contaminação. Bom, mas isso não aconteceu porque a nossa classe dominante é uma classe dominante atrasada, é uma classe dominante desumana, e ela quer estar assim, é a lógica do navio negreiro. Enche o porão do navio negreiro, põe 200 pretos lá. Aí um adoece, deixa lá morrer as mingas. Aí morre, joga no mar. E aí já fizeram a conta que se eles chegarem com 100 dos 200 que eles pegaram na África, estão no lucro ainda. Isso que eu vi no Supremo outro dia, eu fiquei muito chocado. Não sei o que você pensa sobre isso. O Bolsonaro sair do palácio com aquele grupo de empresários, parecia um bando de lunáticos, sem avisar o presidente do Supremo, constrangeu o Supremo Tribunal Federal para fazer a liberação. Eu disse, eu vou dar um nome para chamar Operação Mata Pobre. Por quê? O dono da empresa, eu conheço dono de empresa que abre e fecha a fábrica. O cara é trabalhador para caramba. Não é porque ele é dono da empresa que ele é vagabundo, que ele é improdutivo. Não, ele trabalha, porra. Agora, você imagine, esses caras que lá estiveram, tudo capa preta da indústria, esse empresário ele vai no seu carrão, às vezes até com motorista. Quando ele chega na sua sala, já teve uma empregada que passou álcool gel em tudo, passou água sanitária, o banheiro dele está tinindo de limpo, né? Tem luva, tem máscara, tem vitamina D, vitamina C, tem até outras coisas. Agora, ele não pensa que o trabalhador dele, ele na fábrica, ele pode ter isso, mas a 30 quilômetros da fábrica onde ele mora, 40, 50, 60, não tem nada disso. Ele sabe que vai haver uma contaminação. Será que essa gente é desumana a esse ponto de dizer deixa morrer, deixa contaminar? Eu fiquei chocado com aquela cena. Como é que você viu aquilo? Olha, eu vi como uma afronta, né, certo? E uma afronta não só ao Supremo, uma afronta à sociedade, né? Para mim, ali foi realmente aquilo que inadmissível, né? Inadmissível o presidente tomar iniciativa e os empresários acompanharem, né? Certo? Isso também é uma coisa que não dá para a gente admitir. A este ponto que você muito bem disse, cadê o senso de humanidade dentro dessas pessoas, né? Porque eles têm realmente conhecimento de que vai realmente proliferar, vai contaminar, vai realmente matar muita gente se for liberado realmente essa questão da forma que eles querem. Agora, Franzinho, uma coisa que a gente precisa estar realmente combatendo, né? A ganância do capitalismo parece que não tem limite, né? Quer dizer, você ao ponto de não se importar com a vida das pessoas, né? Certo? Quer dizer, olha, o que pode acontecer? Contaminar e vai morrer pessoas,
mas o mais importante é eu realmente continuar obtendo o meu lucro exorbitante, né, certo? Quer dizer, essa é a mentalidade do capitalismo selvagem. E aí, Franzi, uma das coisas que eu venho pensando já há algum tempo, eu cheguei até a comentar com você, nós precisamos realmente rever, né, o movimento sindical. Por quê? Porque nós estamos vendo cada vez mais o capitalismo, cada vez mais ele se tornar selvagem e estar aí fazendo todas essas barbaridades. E nesse momento ele deixa muito claro, né? Você vê essas manifestações que são feitas aí para abrir principalmente o comércio, né, certo? Quer dizer, olha a barbaridade, quer dizer, será que eles não estão vendo a quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, né, certo? Sendo contaminado por esse vírus, e aí ele pega seu carro, o mais engraçado, ainda o coordenador orienta, olha, não sai de dentro do carro, hein? Quer dizer, você não sai de dentro do carro, mas o seu empregado pode realmente se contaminar e aí ele tem que ir lá para dar o seu lucro, né, certo? Quer dizer, espera aí, a que ponto nós chegamos, né, certo? De que o lucro é maior do que tem um valor maior. É inadmissível, né? Arthur, nós já estamos aqui, daqui a pouco nós vamos caminhar para os minutos finais aqui. Eu queria ver contigo algumas outras questões. A MP 936, cujo relator é o deputado Orlando Silva, que é um deputado do campo progressista, do PCdoB, tem conhecimento do movimento sindical, não é uma pessoa que desconheça o sindicalismo. Ela era para ter sido votada ontem, terça-feira, e parece que ficou para a próxima terça, segundo me informaram aqui na agência. A pretexto de defender emprego, e todas as medidas que defendem o emprego precisam ser apoiadas, ela radicalizou a precarização. Então, você pode, se eu estiver errado, você me corrija, reduzir em 25%, 50%, 70% o salário do empregado com a devida redução de jornada. Mas excluiu os sindicatos das negociações. E aí a MP coloca a possibilidade do empregado discutir diretamente com o empregador ou o empregador discutir com o empregado. Pela minha experiência, o patrão vai mandar chamar o chefe ou o gerente e diz: está aqui a lista, passa a lista na tua sessão, assina concordando com tudo, quem não assinar, manda passar no DP. Você não acha que essa MP ela deu um poder exagerado para o patronato perante o trabalhador, e no momento em que o sindicalismo está sem recursos, o sindicalismo está perdendo representação por causa do desemprego? Você não acha que o Bolsonaro exagerou na dose? Franzinho, eu acho que a sua colocação perfeita. Se nós voltarmos um pouco lá atrás do governo anterior, o Michel Temer, quando foi feita aquela reforma trabalhista, foi tirado vários direitos dos trabalhadores e aí tem lá um dispositivo que diz que o negociado sobrepõe o legislado. E aí vem esse governo, certo? E tira a obrigatoriedade da participação do sindicato nas negociações coletivas. Quer dizer, de um lado tira o direito dos trabalhadores, de outro lado tira a representação para poder realmente buscar as conquistas. E aí ele brinda o capitalismo, certo? Olha, você pode realmente fazer aquilo que você quiser, porque aqueles que iriam combater, cobrar, eu brindo e vocês realmente não vão ter problema. Quer dizer, isso é um absurdo. Agora, a questão da 936, né, cujo relator é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, eu estou mantendo contato com a assessoria dele, né, e, inclusive, eu estou fazendo um texto, né, tenho alguns pontos que nós entendemos importante, que é colocar a participação do sindicato nessa discussão, eu acho que é fundamental isso. E aí, outro ponto, Franzinho, que vem acontecendo,
que nós alertamos quando foi feita essa medida provisória, que é a questão seguinte: quando a empresa vai utilizar essa medida provisória, que é a redução do salário, a redução da carga horária, aí ela passa a ter uma garantia de emprego de 3 meses. Só que o que é que o mau empresário faz? Primeiro ele demite uma quantidade, certo? Aí depois ele vai realmente aplicar a medida provisória. Quer dizer, isso não foi resguardado, isso não foi realmente garantido. Então, acaba realmente de que essa medida provisória, ela é perversa, ela é realmente prejudicial totalmente aos trabalhadores e ela beneficia as empresas nesse sentido. Quer dizer, a empresa pode fazer o acordo sem a participação das entidades sindicais. Por isso, Brasil, mais uma vez eu falo de que nós do movimento sindical temos que rever como nós podemos realmente combater toda essa agressão, toda essa afronta, o que vem sendo feito pelo governo anterior e por esse governo com relação à retirada de direitos dos trabalhadores e querendo cada vez mais retirar o poder da representação dos trabalhadores. Perfeito, perfeito. Arthur, houve uma reunião, tipo teleconferência, segunda-feira, da CNTM, né? Participaram lá o Miguel Torres, o Pereira de Guarulhos participou, o Eliseu, presidente da federação, participou, o João Guilherme Wagner Neto, que é consultor, outras pessoas participaram, com o Orlando Silva. E o Orlando, eu até estou achando positiva a postura dele, porque ele fez um relatório pé no chão, que eu chamo de pé no chão. Quer dizer, diante da atual correlação de força, que relatório que eu vou produzir? Um relatório possível de ser negociado ou um relatório para jogar para a torcida? Então, ele teve a honestidade, ao que me consta, de fazer um relatório pé no chão. Olha, aqui dá para avançar, aqui dá para mudar, aqui dá para a gente ver se segura, tais e tais pontos não vai dar para negociar, porque o Rodrigo Maia não tem força para negociar e o patronato está fazendo muita pressão. Então, eu até te sugiro que você procure um contato, se você me permite uma sugestão, com o Orlando Silva. Depois, se a gente tem os contatos aqui, se você precisar, a gente passa, para falar diretamente com ele e colocar as confederações também no circuito, porque nada contra que fique com as centrais estão fazendo bem, mas quanto mais gente comparecer e ampliar, digamos, horizontalmente essa participação e representatividade, mais o parlamentar vai dizer, olha, tem muita gente mobilizada, envolvida, engajada, então fala para o Rodrigo Maia, para os presidentes dos partidos, o pessoal está de olho, o pessoal está colocando lá no site, está colocando seus boletins, o pessoal está fazendo ativismo pelas redes sociais, né? Então, eu entendo que valeria também o contato com ele nesse sentido. Por fim, Arthur, eu queria falar de um assunto que era pessoal aqui, mas que entre nós não tem nada para esconder, né? Um amigo meu, outro dia, estava discutindo a questão da Polícia Federal. Eu falei, rapaz, se o delegado da Polícia Federal bater aqui na porta, eu peço para ele entrar, ofereço café, o café está frio aqui, porque está feio desde ontem, e digo assim, você quer meu CPF, meu RG, tipo de sangue, reservista, o que você quer para investigar a minha vida? Eu não tenho qualquer problema, e você também não tem, tantos outros da área sindical não tem. Mas você é um homem que tem o meu princípio, você é kardecista, você, portanto, tem uma visão que não é igual à minha, e ainda bem que nós podemos pensar diferente, expressar posições diferentes. Como é que agora eu pergunto ao Arthur, ser humano, que já viveu bem mais que 30 anos, que já enfrentou greve, polícia, repressão, passou por dificuldade na vida pessoal, de saúde, como eu passei também. Como é que o espírita, Arthur, está vendo nesse momento de pandemia? Te pergunto, nós podemos ter esperança, Arthur? Olha, Franzinho, você sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu acredito que sempre é possível realmente você buscar dentro da luta, seja política, seja sindical, e você buscar sempre melhorar. Eu vivo realmente pensando e buscando esse objetivo.
Eu vejo da seguinte forma, eu acho que nós podemos sair desse momento que estamos vivendo, que é um momento diferente, um momento realmente que um depende do outro. Nós não estamos vivendo uma coisa aqui mais individual. Eu acho que nós estávamos, anterior a essa a pandemia, nós estávamos vivendo um momento individualista, cada um por si, certo? Sem realmente ter uma conexão, um entendimento, uma aproximação. Essa pandemia está mostrando de que a sua saúde também depende realmente do meu comportamento, né? O seu comportamento também é que vai realmente poder proteger a minha saúde, né? E isso eu acho que nós podemos pegar isso como lição e a hora que passar tudo isso, Franzinho, eu acredito que realmente nós vamos ter uma sociedade diferente. Nós vamos ter um espírito das pessoas muito mais solidário, muito mais realmente voltado para a coletividade. Que isso eu acredito que nós vamos realmente conseguir. Agora, isso cabe a cada um de nós podermos realmente refletir com bastante profundidade nesse momento que nós estamos vivendo e nos prepararmos para que, a hora que realmente tudo isso passar, a gente criar um novo sistema de convivência com a sociedade de uma forma geral, Franzinho. Eu acredito muito nisso e eu acredito que nós podemos realmente nos tornarmos bem melhor depois que tudo isso passar, em termos realmente de convivência, de solidariedade, de podermos estar sendo solidários um com o outro, né? E juntos a gente poder realmente ter um mundo melhor para toda a sociedade, o Franzinho. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Eu quero agradecer muito ao Arthur Bueno de Camargo, presidente da CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Alimentação e Afins, sindicalista com origem em Limeira, no setor da alimentação, integrante do Fórum Sindical dos Trabalhadores e meu amigo de tantos anos, um sujeito correto, direito e que pensa no coletivo. E na sua ação sindical não faz outra coisa senão buscar aquilo que é o melhor para a categoria, portanto, para uma coletividade. E às vezes se faz por diálogo, às vezes se faz por enfrentamento do patronato, se faz na porradaria, se vai na justiça também. Então, Arthur, parabenizar pela série de iniciativas que vocês vêm adotando. Eu te mando um abraço extensivo a todos os dirigentes sindicais do setor de alimentação, tenho muitos conhecidos nessa área, e desejar saúde e que daqui 2 ou 3 meses tudo isso passe, e aí nós vamos ver um monte de escombros assim na rua, assim no chão, que são os escombros do neoliberalismo. Aí eu e você vamos ligar para o caminhão do lixo para buscar, tá bom? Pode levar embora que é lixo. Tá certo. Franzi, eu que agradeço por essa oportunidade, foi um grande prazer poder participar aqui junto com você e quero dizer para você que também, assim que tudo isso passar, nós vamos tomar aquela sopa que só você realmente conhece aquele lugar lá, que eu já tentei sozinho lá e eu não consigo achar, certo? Mas que tudo isso vai passar e que nós vamos poder realmente nos ver e nos abraçar e confraternizar junto e vamos sair bem melhor do que nós entramos nessa pandemia. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos dirigentes sindicais, a todas as lideranças e a sua equipe toda pela atenção que tem tido com a gente também, Franzinho. Grande abraço. Muito obrigado, Arthur. Estamos juntos e seguiremos em frente. A sopa que ele se referiu é um fumegante capelete em brodo que vai muito bem com vinho tinto. Não precisa ser aquele que os ministros supremos exigiram, um taná com 4 prêmios internacionais. Um Santa Helena, um vinhozinho de 35, 40 reais já está bom para o nosso gosto. Obrigado, Arthur. Forte abraço a todos e a todas. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar nessa live, como diz um amigo meu, live ao vivo da Agência Sindical. Um abraço. Abraço.